Bem-vindos a mais um episódio do Florescercast. Hoje a gente abre uma conversa muito necessária, mas que ainda passa batida em muitos espaços. O papel da psicologia quando ela não cabe só no individual. A gente fala muito sobre cuidado, sobre saúde mental, sobre escuta, mas quando o contexto social é o adoecimento, quando o adoecimento vem de fora para dentro. E para essa conversa, nós estamos hoje com uma psicóloga maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Gisele. Ela tem dedicado a prática dela a esse olhar mais amplo. Gisele, diga pra gente o porquê de trabalhar nesta área e o que te motiva, o que te motivou a essa profissão tão linda, a psicologia, né? Que nós somos suspeitas em falar. Tudo bem? Então, primeiramente eu queria agradecer, o convite. Sinto-me muito lisonjeada em estar aqui com vocês hoje para falar de uma coisa que une as nossas vidas, né? Que é a psicologia. Então, eu costumo dizer que a psicologia me escolheu, não fui eu quem a escolhi. Porque sempre que eu pensei em fazer alguma coisa, eu sempre pensei em uma palavra que a gente precisa ter em mente quando a gente fala em psicologia, que é a doação. A gente precisa se doar, porque na psicologia, a gente não está apenas olhando o indivíduo, né, como uma pessoa. A gente olha o indivíduo como um todo, né, no contexto social que ele está incluído. E hoje eu estou atuando na psicologia social, que é um campo que a gente tem muita carência, né, por conta de falta de políticas públicas, mas que também é muito gratificante. É muito gratificante você olhar e ver a transformação que a gente pode fazer na vida das pessoas. E é num cenário que realmente, como você falou, pela inexistência de políticas públicas, é um cenário tão, né, que necessita, tão carente dessa psicologia. E quando a gente pensa em psicologia, né, é impossível a gente desassociar dessa psicologia social, né? Não tem como. Psicologia, você não gostar do lado social, então tem algo Tem errado. Se muito você é sentido, psicólogo, né? Até porque Exatamente. nós somos seres biopsicossocial, né? E Isso. espiritual agora também, né? Que foi incluído. Mas, Gi, continuando a nossa conversa, o que é psicologia social? Não no âmbito teórico, mas na prática, o que realmente você vive. Então, quando eu penso em psicologia social, eu penso no entre pessoas, entre contextos, entre vivências, né? Porque a gente não tem como diferenciar isso, o homem do social. Porque sem homem não existe a sociedade, e a sociedade é feita por homens, né? Então a gente não tem como diferenciar isso. E a psicologia social, ela vem para ajudar o coletivo a perceber que a gente não adoece sozinho. A gente adoece pelo contexto que a gente vive, né? Então, assim, quando você fala em psicologia social, embora, como eu já falei, tenha muita carência, a gente tem muito um trabalho árduo. Às vezes ele é um trabalho solitário, né? Principalmente quando a gente trabalha com associações, que é o caso, no meu caso, né? Então a gente costuma dizer que a gente é aquele beija-florzinho que vai lá e joga água, né? Uma gotinha de água enquanto está queimando. Mas a gente está fazendo a nossa parte. E você acha que a psicologia, no geral, ainda tem uma dificuldade de se abrir para o coletivo? Ou a própria formação já nos empurra para uma lógica mais clínica, individual, e esquece? A nossa formação foi muito isso, né? Até assim, Gisele formou antes que nós, né? Ela era veterana quando nós entramos na faculdade, né? Nos acolheu esse jeito que vocês estão vendo, né? Acolhedor, simpático, gentil dela. Foi como ela nos acolheu na faculdade. Nós, medo de tudo,
enfim, né, e que era uma situação nova, apesar de já termos uma carreira, apesar de já termos uma graduação, mas era um momento novo. E aí a Gisele, com esse jeitinho dela, ela nos acolheu, né, muito. Mas a nossa formação ela não foi muito trabalhada. Assim, teve a oportunidade de experimentar, de Nos experienciar, de estágios, né? viver, né, o lado social, mas ela não nos levou muito para isso, né? Eu lembro Janete, né, professora Janete, Sim. e um beijo, e a professora Denise também. A Denise ela fez um projeto conosco que ela tinha assim o social Na veia. na veia assim também. A Janete é Social social, né? pura também. Não tem como, né? Mas assim, dentro do contexto dos 5 anos, foi uma formação que pouco nos levou, né? Acaba elitizando, né? Fazendo mais aquilo que a gente fala de profissão, né? De ser elitizada, né? E talvez até isso, já estou até mais para frente, talvez até na resposta da Gi, mas assim, talvez essa própria formação ela dificulte nesse debate da criação das políticas públicas, né, voltadas para o âmbito, né, psicossocial. E aí, o que tu acha disso? A nossa formação, de fato, ela geralmente nos leva para a clínica, né? Iniciei o meu estágio, fiz todo o estágio, né, enquanto estava na graduação, na clínica de psicologia, tanto que depois passei a ser preceptora, fui preceptora de alguns dos amigos de vocês de turma, e a gente sente falta porque quando a gente chega na realidade para trabalhar o social, o psicólogo ele precisa reaprender. Ele precisa reaprender até o olhar dele para o todo, né? Porque a gente ensina e aprende também na clínica aquela parte mais do site terapêutico, né? O planejamento. E quando a gente vai para o social, a gente tem que se reinventar. A gente trabalha com pouco, quase nunca tem recursos, né? Eu não estou falando apenas de recursos econômicos, eu estou falando de recursos materiais, de recursos humanos. Então, assim, as políticas públicas, né, voltadas para o social, elas precisam de urgência para que sejam implantadas. E a clínica é muito boa. Quem gosta de clínica, né, trabalha para isso, mas o social, eu digo que quando o bichinho do social pica a gente, não tem jeito. A gente vive para Me isso. corrija se eu estiver errada, Gi, mas assim, eu penso que a clínica você trabalha mais para o outro, para um indivíduo, né? Você tem um olhar mais centralizado. E no social, não, você tem que olhar o coletivo. A Né? Então, coletividade, assim, como você falou, nós contexto. precisamos mudar nossa visão enquanto psicólogo quando vamos para o social. Por quê? Porque você não vai focar só em um indivíduo, você vai focar no coletivo daquela Sim. situação, né? E sabe o que eu me lembrei agora, Paula? Antes de tu fazer essa outra pergunta da Gia, eu lembrei de quanto também a nossa experiência foi importante, aquela nossa experiência lá no Prosamin. Tu Sim. lembra? A gente fez ainda no estágio uma. Com a Silene, né? Foi a Silene, acho que era a Janete. Não Era lembro. a Janete. Janete. Só que era era uma assistente social, a Vânia. Do Lá no programa Prosamin, Mestre Chico. Mestre Chico. Beijo, Vânia. Maravilhosa. Uma queridíssima. E aí nós fizemos alguns trabalhos lá, né? E voltado para esse olhar social. E aí tem uma área de vulnerabilidade muito grande. Sim. Né? Então, assim, até a intervenção ela precisa ser muito cuidadosa, né? Muito pensado, né? Sim. Não pode ser de qualquer jeito, a abordagem, tudo, né? Levar essa psicologia, esse desafio de levar essa psicologia a, a todos os lugares, né? Precisa muito que, se você falou, o psicólogo é muito mais um trabalho nosso, pessoal, do que da própria psicologia, né? Porque ela precisa a todos, mas com o nosso manejo precisa ser trabalhado. E foi muito legal, nós fizemos alguns trabalhos lá, né? A nossa equipe, nosso grupo e tal. E aí, quando foi no final do ano, ela pegou, chamou a gente, não Pra foi, nos Paula? homenagear. Pra fazer, eles fazem todo ano uma festa de final de ano, e, né?
E aí eles homenageou, e a própria comunidade fizeram Umas lembranças. umas lembranças, né, que eles construíam a partir do projeto que o próprio Rosamin, né, coordena lá. E foi muito lindo aquilo, sabe? E ela é uma mulher que luta, ela gosta daquilo, sabe? E é isso que você falou, né? Quando o bichinho pica, né, não tem jeito, né? Exatamente. E ela luta por aquilo, ela é um amor diferenciado. Você olha nos olhos dela a, a motivação dela, sabe? A vontade, o amor dela por aquilo. Mas, desculpa, era só um adendo. Gente, tem uma frase que muita gente diz: isso não é de psicólogo, é coisa social. Como você escuta essa colocação? O que ela revela para você? Quando a pessoa fala que não é psicológico, é social, isso me entristece, porque eu vejo que a pessoa que está falando, ela não conhece o que a gente vive. Porque não tem como você separar o psicológico do social, né? Então, essa questão aí que a gente sabe muito bem, daquela briga, né, da psicologia com a assistência, tem ali uma disputa e nós deveríamos trabalhar em parceria, né, integralmente, porque a psicologia com o social é que dá certo, né, porque a gente tem a missão de não deixar ninguém desamparado no caminho. E na tua experiência, Gi, o que mais desafia quando o contexto de quem você atende é marcado por desigualdade, exclusão, falta de acesso? Como criar espaço de cuidado nesses locais? É exatamente isso. É você criar esse espaço de cuidado. Porque na psicologia social tudo falta, né? Falta privacidade, falta tempo, falta recursos. Então, você olhando esse contexto, esse cenário, você percebe que um canto vira um consultório, né? Uma palavra amiga vira eu preciso da tua ajuda. Então, você criar esse espaço de cuidado, de fato, é o maior desafio que a gente tem na psicologia social. Eu lembro a gente fazendo uma matéria, a psicologia, não era psicologia social, mas era alguma coisa do SUS, vou lembrar. Política do SUS? Acho que era política, alguma coisa assim. Clínica ampliada? Não lembro, mas falava do consultório de rua, né? É, clínica ampliada. Clínica ampliada. Isso, com a. Com a Natália. Natália? Não. Não, Tá, não vou lembrar. não recordo, né? Mas é interessante isso, porque a gente acabou vendo vídeos e outras coisas. De fato, esses atendimentos, aí a gente pensa, né? Quando você fala da ética, né? Quando você pensa, né? A psicologia, uma sessão de psicologia, ela precisa de isolamento, sigilo, silêncio, mínimo de estímulo exterior, né? Então, quando você pensa em tudo isso para um atendimento, e aí você pega e se abre para um consultório de rua. As meninas do acolhedor estiveram conosco aqui, no episódio passado, e aí lá no acolhedor também elas fazem esse trabalho de atendimento e algumas vezes são duas cadeirinhas embaixo de uma árvore, Sim. né? Então, é isso, esse cenário que a gente idealiza como perfeito, que até nós somos orientados a agir assim por conta da própria ética. Mas quando você vai para o lado social, você precisa se adaptar a esses novos cenários, onde eles te levam a usar a tua criatividade para praticar a tua ética, Sim. para cumprir a tua ética. Né? Então, como você falou, não deixar ninguém sem atendimento, sem assistência. Né? E aí a gente não pode, de repente, num projeto ou em algum local que a gente está, uma pessoa precisar de um atendimento emergencial, alguma coisa. Não, peraí, deixa eu ver se ela tem uma sala. Aí tu não acha uma sala. Então, nossa sala está muito quente.
mas a sala não tem porta, ou não tem uma cadeira. A gente não pode Prender a isso, né? se prender a esses detalhes. Em, em, é, em classificação nenhuma da psicologia, mas na social ainda tá, Sim. né? Já teve alguma experiência nesse sentido de ter que atender, de ter que viver, improvisar um local, um espaço, o barulho, as coisas acontecendo e tu ter que estar ali com com aquela atenção voltada para aquele paciente, para aquele sofrimento. Teve alguma coisa que possa partilhar Já. hoje? Assim, quando eu estava no projeto Mãe Raiz atuante, né? Hoje a gente está só na parte administrativa. E nas nossas viagens pelo interior do Amazonas acontecia muito isso. Porque você imagina que aqui em Manaus nós já temos muita falta de coisas, né? E isso no interior se agiganta de uma forma que vocês não têm ideia. Talvez a Grace tenha, porque trabalhando na área da saúde, né, ela sabe. Então, é muito gratificante quando você chega num lugar que as pessoas nunca ouviram falar num psicólogo. E aí você fica aguardando para atender, e aí você percebe que as pessoas não vão porque não sabem nem do que se trata aquilo. E aí você vai e faz aquela psicoeducação, mostra para as pessoas que a gente está ali para contribuir, né? E quando a gente sai, termina ali aquela missão que a gente foi, a gente sai assim com aquela gratidão, né? De dizer assim, poxa, eu vim com pouco que eu tinha, consegui fazer o que eu precisava, e as pessoas aqui hoje conseguem dizer que hoje elas sabem o que é psicologia na prática, né? Porque quando você se doa, como eu falei ainda há pouco, você precisa de fato estar ali com aquela pessoa. E não é um ambiente, não é o tempo, você precisa estar ali 100%. Na clínica, enquanto preceptora, eu sempre dizia para os meus alunos: você está 50 minutos com o teu paciente, com o teu cliente, é apenas 40% do processo. Porque eu vou gastar o meu tempo, gastar não, ganhar, né, tempo procurando na literatura o que eu posso fazer para aquele planejamento, né, para aquela terapia e, sobretudo, me dedicar a fazer esse vínculo com essa pessoa. Porque a experiência que eu tive é de a pessoa nunca ter visto um psicólogo, nunca ter estado com um psicólogo, e depois de quase 2 horas, né, vendo qual era aquela situação daquela pessoa, porque a gente não tem como fazer 50 minutos, né, para poder conhecer e saber que a gente não vai voltar tão cedo, então a gente precisa dedicar, né, mais tempo a essa pessoa e a pessoa sair de lá e dizer assim: obrigada, a senhora salvou a minha vida. Sabe? Porque as pessoas às vezes só precisam ser ouvidas, né? Só precisam de um norte. Elas só precisam saber que alguém olhou para elas de uma forma diferente. E a gente nem é educado, né, a organizar as nossas emoções. Né? E aí a gente está Exatamente. falando, nós, pessoas da cidade, que têm acesso a uma gama de oportunidades de tratamento, né? Quando a gente está assim, secretário também dor, mesmo como você falou, existe uma carência ainda importante de acesso à saúde. Sim. Não sei, por várias, né? São várias camadas. São várias camadas, mas aí quando a gente fala saúde, existe ainda uma dificuldade. Se a gente passa, filtra, coloca a saúde mental é quase inexistente. Né? Então, esse cuidado, né? Esse olhar, parar. E a pessoa, muitas vezes, aí alguém deve estar ouvindo, ela vai dizer, poxa, mas é 2 horas que salvou a vida, mas vocês não trabalham várias sessões, várias. Mas a gente trabalha também numa intervenção pontual. Sim. Porque o cenário, naquele momento, pedia, onde eles faziam viagens, ou né, eu vou explicar um pouco para você que está nessa
a gente conhece, né? Em vários interiores e faziam projetos, né? Um atendimento um dia, 2 dias, Escuta 3 dias, emergencial, né? de projeto com várias coisas e uma delas é a psicologia. A área da psicologia. Então, a pessoa que não tem acesso, nunca nem soube, e aí ela ia para lá e o ser escutado, porque a psicologia é a cura pela fala, né? Sim. Você se ouve primeiro antes do outro te ouvir, né? Nós, psicólogos, nós somos um instrumento, nós não temos o poder da cura. E aí, quando esse paciente, indivíduo, ouve que ele me fala, muitas conexões, muitos insights, muitas coisas podem fazer sim ou não na vida dele. E isso ser um divisor de água. Lógico que a nossa condição tem uma contribuição muito grande, né? A gente vai percebendo e vai seguindo um caminho, né? Mesmo que seja num atendimento emergencial, num atendimento. Mas pode ser muito eficaz. Sim. Porque, voltando ao início da minha fala, nós não somos educados a lidar, a gerir e a conhecer as nossas emoções, nossos sentimentos. Então, quando você fala 2 horas, 1 hora, meia hora, e compreende que isso faz parte do ciclo da vida, que isso é você, não é nada demais, muitas coisas passam. Porque eu estou muito. Quando tu fala na minha cabeça, ela Gente, longe. e a gente vai entrar um pouquinho na tua vivência hoje no abrigo que você atua. Você tem trabalhado com crianças que vivem numa realidade dura desde muito cedo, né? Crianças que passaram por muitos traumas, né? E que infelizmente vão carregar ele pro resto da vida, né? E o que essa experiência tem te mostrado sobre a escuta e o cuidado em situações tão precárias? Então, hoje eu faço parte da equipe técnica do Oasis Adultos e Famílias, né, que é um abrigo, e lá nós acolhemos famílias monoparentais femininas, e quando a gente tira essa mulher do ciclo de violência que ela vive, a gente reestrutura a vida dessa mulher, né? E leva a parte social, né, que está junto com a psicologia, como a gente falou. As meninas levam para questão de documentação, exames médicos, tudo eles fazem. E aí, quando a pessoa já está bem, faz toda a escuta, né? Lá eu não consigo fazer terapia porque a gente tem uma vivência com essas mulheres, estão todos os dias lá, né? Mas a gente faz intervenções quando precisa. E a gente trabalha para que essa mulher ela tenha autonomia e volte ao mercado de trabalho. Mas ela tem os filhos, e como é que essas crianças ficam? Será que essa mãe, depois de sofrer violência, será que ela vai ficar tranquila ao deixar o seu filho com alguém para tomar conta dessa criança? E aí, pensando nisso, foi que nasceu o projeto Florescer. Então, o projeto. Exatamente. O projeto Florescer, ele acolhe as crianças, né? As crianças ficam lá no abrigo, enquanto a mãe trabalha, porque aí ela vai se sentir segura para ir trabalhar, sabendo que o filho está sendo cuidado. Então, quando a criança estuda de manhã, a mãe deixa na escola, o nosso motorista vai buscar essa criança, traz para o abrigo, lá ela faz as refeições, ela toma banho, ela dorme. Então, tem as professoras, as monitoras, né, que fazem o contraturno escolar, ensinam, né, as atividades que vêm da escola. E quem estuda na parte vespertina, né, à tarde, elas ficam de manhã, a mãe deixa no abrigo, e aí o motorista leva para a escola e depois ele vai buscar. E aí a gente tem esse trabalho, né, de cuidar dessa criança. Porque a mãe vai se sentir muito segura, né, em saber que o filho está sendo cuidado, está sendo assistido, está aprendendo, né? E esse é o projeto Florescer. E a gente, quando fala nas crianças, a gente entende que tudo
né? Uma criança é um aprendizado. Quando ela canta, quando ela lê, quando ela dança. Então, a gente está ali para orientar, fazer essa orientação, né? E tem sido, assim, um desafio grande para mim, né, enquanto psicóloga, porque a atuação ela é diferente da atuação que eu estava tendo, né? Mas é bem gratificante saber que a gente está construindo histórias, né? Eles estão ali em recomeços, porque eles estão vindo de uma cultura, de uma vivência de violência, de rupturas. Então, tudo isso ser acolhido, sobretudo o abrigo Oásis, né? Ele é um espaço de acolhimento. E lá a gente faz esse acolhimento tanto com as mães quanto com as crianças. Legal falar isso, porque a tua fala me lembrou mesmo a nossa história, né? Nós já falamos no episódio que até com a Brenda aqui, que nós somos frutos de uma situação dessa, né? Violência doméstica. Nossa mãe Passou por isso por 15 anos. por 15 anos. E, assim, inclusive, isso que fez, né, olhar também para a psicologia, trabalhar com crianças, esse tipo de situação de pais separados, forneceu, acho que para mim, porque eu sei, a gente se na pele, né, eu tinha 14 anos, 13 anos, mas foi a primeira, não só da 13. Eu sou a primeira, a Paula tinha 9 anos, já 8. Né? Então, quando isso aconteceu, nós éramos novas, sem maturidade, né? Fazendo. Foi um diferencial na nossa rede de apoio que nós tivemos, né? Que foram pessoas que nos amavam muito, mas que não tinham tempo técnico para nos ajudar a lidar com o tal. Sim. Estava destruído naquele momento. Então, isso me fez um dia, quando eu olhei para a psicologia clínica organizacional, mas eu queria fazer um trabalho paralelo voltado para essas crianças. Mas aí o que a gente quer, o que a gente consegue são coisas diferentes, né? Sim. Porque eu, depois de um tempo, entendi que eu não conseguia trabalhar, ou não tinha habilidade para trabalhar com crianças. E aí eu aceitei isso, né? A minha limitação, né? Aceitei isso. Mas eu vejo o quanto esse projeto, a gente nem conhecia, né? Eu conheci esse projeto através da minha filha, né? Uma atividade da escola. Coincidentemente, né? Você trabalhava mais, a gente não sabia. E o quanto que é importante para a sociedade projetos. Porque hoje, cada vez mais, a gente vê que a separação em si, ela é muito recorrente. E essa violência doméstica, ela ainda, infelizmente, tem um. E esse suporte que vocês estão prestando que é um suporte para além do emocional, é um diferencial. É uma coisa que me deixou agora assim, feliz de saber que eu estou num mundo onde existe uma pessoa que se dedicou a fazer isso. Dona Irajane Ramos. Dona Irajane Ramos, parabéns pela sua força, pela sua coragem, pela sua disposição. Eu não imagino o tanto de desafio que a senhora deve ter passado para estar hoje com o projeto. Mas obrigada pela sua coragem de criar esse projeto. Saiba que você faz muita diferença na sociedade. Certeza. Obrigada. Eu não lhe conheço. Espero um dia ter você aqui conosco para contar a história do Oasis. Mas parabéns. Já fica o convite. E voltando ao nosso tema, vocês estão vendo, né? Eu estou divagando muito, né? Eu estou hoje, enfim, não fora do contexto, mas em meio a tantas urgências de como você lida com a tua própria saúde mental, né? Como sustentar o cuidado sem adoecer no processo? É isso aí. Eu aprendi a não romantizar, né? Então, a gente precisa conhecer os nossos limites e nossas limitações. Então, assim, o meu limite é até onde eu posso ir.
E as minhas limitações são as dificuldades que me levam até onde eu posso ir. E hoje eu sei disso. Porque eu sei que também cuidar cansa, exige, às vezes até dói, né? Vocês sabem muito bem disso. Então a gente precisa estar bem. No projeto Mãe Raiz, a gente falava o seguinte, que a gente pensava a família como uma árvore, né? Que ela precisa ter as raízes fortes e saudáveis para poder produzir bons frutos. Então, quem é essa raiz, né? No caso, voltando aqui para a psicologia, como é que eu posso cuidar do outro se eu não cuidar de mim, né? Se eu não estiver bem, né, com a minha saúde mental, minha saúde física, aí o que que eu faço para isso? Eu leio, eu escrevo, eu faço poesias, né? Gosto muito de acróstico. Inclusive, eu já ganhei umas. E muito me fez feliz. Então, é assim que eu me refaço, é assim que eu dou pausas, né? Porque se a gente for se encher do outro, né? A gente precisa se esvaziar, como diz, né, aí qualquer, Uhum. né, na fenomenologia, então a gente precisa mesmo ter esse tempo, né, saudável. Eu digo que o melhor tempo que eu tenho é comigo mesma. Eu me tranco no meu quarto, eu fico sozinha, eu leio, eu escrevo. Então isso me ajuda, né, me ajuda muito, porque quando eu saio de lá, eu saio inteira. Isso é tão verdade, Gi, que assim, nós, com tudo que tem acontecido há 11 meses na nossa vida, nós tivemos um momento, logo no início, que nós entendemos que nós estávamos limitadas naquele momento. E que nós praticamente, não vou dizer abandonamos os nossos pacientes, mas assim, nós dissemos, olha, hoje nós não conseguimos, porque nós não estamos inteiros, né? A gente chegou e falou assim, olha, nós vamos precisar dar uma pausa nos atendimentos, mas em breve voltaremos. Acho que nós paramos 2 meses, mais ou menos, né, mano? Mais ou menos. Quase. Um mês e um pouquinho. Um mês e um pouco. Nós paramos de atender, ficamos sem atender ninguém, porque nós não tínhamos estrutura, mesmo estando fazendo acompanhamento, mesmo tendo o suporte necessário. Só que ainda assim, não estava sendo suficiente para a gente naquele momento, e entendemos que naquele momento poderia haver uma outra transferência, poderia haver algo que ia prejudicar, Atravessar de uma forma isso, diferente. isso poderia atrapalhar o progresso dos nossos pacientes. Então, assim, nós entendemos naquele momento que nós estávamos limitadas e que nós precisávamos parar. Sim. Paramos, nos reinventamos, né? Porque nós tivemos que reinventar, não tivemos outra opção, tivemos que fazer isso. E Recomeçar, reestruturar, tudo reorganizar. E assim, e Reaprender. dali nós começamos mais forte, né? A gente começou ali de novo inteira com uma nova perspectiva, uma nova visão do mundo como um todo, né? Foi um recomeço. Sim, foi o nosso recomeço. E eu penso que ali a gente conseguiu enxergar também muita coisa com uma outra ótica, né? E ver que nós também temos limites. Porque às vezes a gente está 2 anos e meio, mais ou menos, formados, né? A gente fica uma gana, eu posso, eu sei, eu consigo. E a gente entender que nós também temos nosso limite, né? E isso é muito bacana você ter falado sobre isso, porque assim, as pessoas acham que nós, por ser psicóloga, você não tem problema, você não tem isso, você veste uma capa de super-herói, mas não é assim. A gente é o seu super-herói dentro do set terapêutico, mas fora. É porque o problema não é nosso, é o seu problema. Nós sabemos que é o seu problema e nós estamos ali para ajudar você. Exatamente. Mas quando é o nosso problema, a gente lida, sim, né? Mas Com terapia. lida, mas a gente precisa de alguns suportes, né? E assim, a nossa vida ela não anda no eixo. Né? Nós temos problemas, nós temos transtornos, muitas vezes. Nós temos ansiedade, nós nos sentimos mais depressivos, né? Nós nos sentimos angustiados. Né? Eu lembro que eu tive uma terapeuta que, logo no início, né, eu peguei o início ali na pandemia. Fiz muito plantão psicológico, né, com a questão de luto. E aí, toda vez que eu chegava para fazer terapia, ela dizia, lá vem ela e a legião dela. Porque, realmente, embora a gente saiba
né, que não pertencem a gente, mas tem coisas que nos Sim. atravessam de uma forma, porque nós somos humanos, Sim, né? antes de sermos terapeutas, somos humanos, Sim. né? E aí ela dizia assim, lá vem ela e a legião dela. Não, a minha psicóloga, eu fiquei 1 ano com ela só falando da minha família. 1 ano com ela. E ela muito paciente, Miriam, maravilhosa. Inclusive, né, você sabe que eu tô em débito com você, mas tudo bem. Mas, assim, eu fiquei 1 ano, Gisele, 1 ano já nesse processo, né? Ainda não era psicóloga, mas já estudando. Eu fiquei 1 ano falando da minha família. Ela disse: quando que você vai falar de você? Eu disse: mas eu tô falando. Ela disse: não, você tá me apresentando X, Y, Z. Mas e você? Eu digo: na minha visão, eu tô sofrendo com isso. Ela disse: não. Você está sofrendo, sim, mas com situações que não, com situações que não são suas, que você não tem controle, que você não procurou, que você não tem como Que resolver, não depende de que ti. não depende de ti. Mas tudo isso faz você sofrer? Faz. Porque você não está. Você não está num mundo onde você é apático a isso, não sofre. Porque é o teu ciclo familiar. Essas são as pessoas que você ama, né? Mas e você dentro de tudo isso? Nesse dia, sabe aquele tapa assim, né? Com luva de pelica? Mas eu, na hora eu fiquei assim, tipo, mas como? Eu tô falando de mim, né? E aí depois a gente vai para casa e tem aqueles insights, né? Realmente, né? Você tem razão. Estou fazendo as escolhas erradas. Estou sofrendo pelas coisas erradas. Estou fazendo que não deveria. E a partir dali, sabe, Gi? Eu virou realmente uma chave na minha cabeça. Não é que eu não sinta, não sofra, não. Mas eu tenho um limite, assim. Eu vou sofrer pelo que eu tenho que sofrer, o que é meu. Né? E o que foi legal disso é que ainda na graduação eu consegui estabelecer esse limite que quando eu formei e comecei com meus pacientes, isso já não me atingiu tanto. É porque quando a gente forma é engraçado, né? A gente fecha a porta e quando sai aquilo fica na nossa cabeça, né? Mas hoje parece que liga um botão, né? O paciente X entrou, a gente está ali para ele. Ele saiu, a gente desliga o botão, vem o outro, ele atende, liga para esse, desliga. E a gente acaba conseguindo se distanciar isso, né, do problema do outro. Mas, Gi, o que você acredita que precisa ainda mudar nas instituições, nas profissionais, ou mesmo na sociedade, para que a psicologia social deixe de ser exceção e vire presença? Políticas públicas, né? A gente volta para a política volta pública. aí para políticas públicas, porque na psicologia social a gente trabalha com pouco, gente. A gente nunca tem recursos, a gente nunca tem pessoas que se voluntariam, só que as pessoas também precisam pagar boletos, então não dá para ser voluntário o resto da vida, né? Então a gente precisa de mais que o poder público, né, dê mais condições para as OSCs hoje, né, que são organizações de sociedade civil, as antigas ONGs, né, trabalharem, porque nós fazemos o que o governo não faz, né? Nós somos um braço atuante do governo, só que sem recursos, né? Dia 2 de dezembro nós teremos o Dia de Doar. Vocês já ouviram falar no Dia de Doar? Pois então, dia 2 de dezembro, mundialmente, foi instituído o Dia de Doar. O que acontece? Lá no Abrigo Asas, nós já estamos em campanha para receber doações para reestruturar toda a nossa parte física, né? Paredes, portas que precisam de algum ajuste, né? A gente está fazendo essa campanha. Mas alimentos são bem-vindos, roupa de cama, porque lá nós temos 20 leitos, né? Então, tudo que a pessoa puder doar, voluntário também, a gente tem ações que precisam de voluntariado. Então, assim, dia 2 de dezembro, marquem essa data, é dia de doar. Legal, muito bom. Mas infelizmente, assim, a gente. E aí a gente volta para aquela fala recorrente nossa nos podcasts, né? O quanto que há negligência ainda no cuidado da saúde mental, né?
O quanto que isso não é importante e é tão necessário. Pós-pandemia, a gente viu o quanto que é necessário, né? O quanto que precisa expandir, o quanto que precisa chegar em locais, Sim. ser acessível, né? As pessoas ainda têm aquele estigma, né? Aquela coisa de, eu não vou no psicólogo porque eu não tô Tô doido. doida. Aí eu digo assim, mas você precisa ir ao psicólogo Pra para você não não ficar- enlouquecer. Não ficar louca. Porque a gente aqui de fora, a gente consegue olhar, né, mais amplamente aquela situação. E por isso a gente não consegue atender parentes, amigos, né? Porque a gente lida com sentimentos e emoções. Que não dá para distanciar em muitos casos, né? Sim, aí a gente é treinado para isso, né? Para ter aquela visão mais ampla e poder dizer, né? Nortear, dar um norte para essa pessoa. Porque, como eu sempre falo para todos os meus pacientes ou clientes, que eu sempre digo quais são os caminhos, mas a escolha é dele, Sempre será né? dele. Porque é a vida dele. Nós estamos falando, né, de outra vivência, mas a gente precisa ter esse olhar Sim. humanizado, né? E não é fácil, né? Não, Não é fácil. não é fácil. A gente vê uma decisão que a gente sabe que vai dar errado. E não Eu não podemos pode fazer nada. Não pode nem no final dizer assim, eu te falo. Nem isso, né? Eu Pode. só faço um sorrisinho assim, tipo, com a cabeça lá. E para quem está ouvindo a gente agora e quer entender melhor o que pode fazer, de onde partir, o que seria um primeiro passo para o olhar para o outro sem ignorar o que ele carrega? Quando você vai olhar o outro, eu acredito que, não para gente que é psicólogo, né? Mas assim, uma pessoa que quer ajudar alguém, ela precisa primeiro olhar para aquela pessoa sem julgar, né? E depois tentar entender o que ela faria se estivesse naquele local, né? Será que eu tenho local de fala para poder dizer sobre essa experiência? E aí quando a gente olha a pessoa, tenta entender, né, aquele contexto, sem julgar, a gente consegue pelo menos orientar aquela pessoa para que ela faça, né, o que ela precisa, que é procurar uma ajuda, né, ter uma rede de apoio. Hoje a gente está lidando com muitas situações, né, por conta da internet, que as pessoas, por falta de orientação, às vezes um abandono, né, faz com que, principalmente os nossos jovens, né, recaiam em situações perigosas. Então, você olhar para essa vivência e não julgar, né? Porque quando você olha para alguém sem julgar, é mais fácil que a pessoa se achegue. E aí você cria um vínculo com aquela pessoa, né? Para poder orientar de fato. Mas eu acredito que seja não julgar, olhar aquela vivência de uma forma leve, né? E se colocar, as pessoas dizem que empatia é se colocar no lugar do outro. O que vocês acham sobre isso? Sim, acolher o outro na sua Totalidade. totalidade, na sua subjetividade, porque muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque a nossa experiência não nos permite, a nossa vivência não nos permite, ela nos limita. Mas você consegue acolher, né? E aí, quando a gente acolhe, a gente se coloca no lugar do outro, porque não que a gente esteja na situação, mas a gente coloca como se fosse eu. Se fosse eu que estivesse vivendo E vem isso. também do que você acabou de falar, de acolher sem julgar, Sim. né? Como você falou, ser empático não é só tentar se colocar no lugar do outro, porque como a Grace bem disse, para que a gente coloque, a gente tem que ter esse lugar de fala. Tem que ter passado pelo menos por algo parecido para entender o que aquela pessoa está passando, né? Mas nem sempre a gente passou. Então, assim, é Não é acolher. essa a nossa vivência. Exato. Né? Então, é acolher, escutar, principalmente, né? Sem julgar, e só dizer para ele: olha, você não está sozinho, eu estou aqui com você. E isso já muda muito,
o cenário daquela pessoa. Porque quando a gente olha para essa pessoa, né, dessa forma, sem julgamento, tentando olhar aquele contexto, não com os nossos olhos, né, mas tentando olhar aquela situação de uma forma que você coloque de fato a empatia, né, em prática, para que você possa dar pelo menos a mão, estar disponível sempre, né? Isso é importante. Você fazer com que a pessoa se sinta importante naquele momento. Porque, como eu falei ainda agora, às vezes a gente só precisa ser ouvido, né? Muitas vezes, né? E quando a gente pensa na rede de apoio que você falou, né? Muitas pessoas têm dificuldade. A gente que é psicóloga, né? Somos psicólogas. A gente tem dentro da nossa própria família muitas pessoas que não nos aceitam, não como profissional, mas a nossa visão, né, em frente a algumas situações, eles não aceitam, né, ouvir a gente falar. E aí, mais uma vez, vem a história, né, do não atender. Gente, a gente não atende pessoas próximas, né, amigo, família, não é Que a gente não quer. não é que a gente não quer, é que justamente para não haver essa interferência, Conflito. né, esse conflito, né, então, e essa questão de, tu não está falando isso, enfim, não, e a gente vai realmente ser profissional, ser ético, ser técnico, né, nos nossos atendimentos. Mas na nossa família a gente encontra ainda muita limitação, né, a gente está vendo uma situação, a gente está vendo, e aí a gente, né, porque não tem como a gente desassociar o profissional, né, do pessoal, e a gente acaba tendo algumas situações e encontra essa barreira, né? Essa conversa foi um lembrete, né? Que nem toda dor nasce de dentro, né? Que a gente precisa realmente considerar o contexto em que esse indivíduo está inserido. Gi, muito obrigada, né? Hoje, como eu falei, né, gente? Uma visita doce, né? Acolhedora. Eu olho para a Gi assim, eu já me sinto acolhida, né? Muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar conosco, né? Para a gente é uma honra muito grande ter você aqui conosco. Muito obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Para esse olhar dessa psicologia social, para esse olhar, os estudantes de psicologia também, né? Que nos assistem, que da importância deles também procurarem compreender melhor essa psicologia social, ou trabalhar ou desenvolver projetos voltados a isso, né? Fala aí, Gi, para esse povo todo lindo aí que nos assiste. Então, meninas, primeiro eu gostaria de agradecer novamente, né, o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E assim, as nossas vivências, elas sempre me alegram muito os nossos encontros, né? E queria dizer para você, estudante de psicologia, você político que faz as leis, né, que dá emenda para as OSCs, olhe para o social de uma forma mais ampla. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos ter mais atuação de políticas públicas, né, nos nossos espaços. E eu queria aproveitar, né, para dizer para vocês que, como eu falei ainda agora, eu faço poesias, faço acrósticos e eu fiz um para Florescer. Legal. Então, eu queria aproveitar agora o momento, né, e poder falar para vocês. Vamos lá. Só não posso chorar. Por favor. Não sei se isso vai ser possível, mas vamos. Florescer Cast é feixe de luz surgindo em meio ao caos, chamando a vida a se mover. Lembrança de que até na dureza existe ternura querendo aparecer. Oceano de histórias que encontram voz quando alguém escolhe compreender. Recomeço para quem carrega dores que ninguém mais quis ver. Encanto que nasce do cuidado, feito de toque leve e jeito de proteger. Sopro manso de coragem que sustenta,
Quem já pensou em se desfazer? São histórias que seguem firmes entre o cuidar e o proteger. Elas transformam vulnerabilidades em força e força em movimento e leveza. Risos que atravessam, que confrontam e que confortam, que aparecem até nos dias de tristeza. Caminho de duas irmãs que enfrentam o destino sem nunca se render. Elo de amor que, mesmo ferido, insiste em permanecer. Risos que aliviam o peso do dia, mesmo quando o peito escolhe tremer. Cura que elas costuram no outro, enquanto tentam também sobreviver. Amor que transforma a fala, o gesto, o modo de enxergar e compreender. Silêncio que vira abraço, palavra que vira teto, cuidado que sabe acolher. Tempo que aprende com elas que o amor não se encerra, ele volta a florescer. Eterna lembrança de que toda dor pode ser ponte para alguém renascer. Gente, quando a Paula falou do tempo que nós precisamos no início do ano, e aí apareceu esse projeto, né? Oportunidade de nós fazermos esse projeto em meio ao caos, em meio a muitas dificuldades. Vocês não imaginam o quanto esse podcast nos salvou também. O quanto isso nos salva estar aqui. E a Gi, né, nossa querida amiga, ela conhece a nossa história antes de tudo, tá? Antes desse caos. Sim. E ela soube detalhar o que isso, que a nossa vida, que tudo isso representa. É difícil falar. Vocês conhecem um pouco da nossa história, né? Principalmente no cuidado com a nossa mãe. Agora, há 11 meses, nós estamos enfrentando, acho que um dos maiores desafios da nossa vida. Mas a vida não para, a vida segue. E a gente precisa seguir, se adaptar, se apoiar. E os problemas também não, gente. Esse é o maior, talvez, não sei se o maior problema que nós temos em relação, que é a situação da nossa mãe, mas as outras coisas também continuam acontecendo. E nós não temos escolha de desistir, né? Desistir não é uma escolha. Não é uma opção. Não é uma desistir. opção. Não é uma opção desistir. A gente não desiste pela gente, a gente não desiste pela nossa família, a gente não desiste porque a gente acredita que é possível sobreviver em meio ao caos. Você pode estar inserido no caos e ainda assim encontrar felicidade. E você não é o caos. E você não é o caos. Isso é que nos motiva. Porque nós sabemos que nós não somos o caos. Nós sabemos que isso é uma fase que vai passar. É uma fase boa? Não. Mas vai passar. Porque tudo passa. E, Gi, eu tô contendo aqui, né? Apesar de não ter conseguido conter todas, mas eu tô contendo as lágrimas. Minha amiga, muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo por esse presente, né? E isso é tão real, é tão a gente, né, Paula? Isso é tão a gente. Obrigada. Gente, eu não consigo mais, entendeu? Evoluir. Eu que agradeço de vocês me permitirem fazer parte da vida de vocês, né? Desde o início. E quando eu entrei na sala de vocês, eu sempre dizia para vocês assim que nunca mais ia ser fácil, né? A caminhada na psicologia, mas que era gratificante. E essa é uma das coisas, né, que gratificam a gente. É saber que no caminho a gente encontra amigos de verdade. E vocês podem contar comigo sempre. A gente Você sabe sabe disso. disso.
É. Então, pessoas, se esse episódio te fez pensar um pouquinho diferente, curte, compartilha, comenta e deixe sempre a sua sugestão de convidados para a gente, de temas que a gente possa trabalhar aqui, tá? Agradecemos a companhia de vocês, agradecemos o tempo que vocês destinaram a assistir esse nosso podcast de hoje. Agradecer de novo a Gigi, obrigado, maravilhosa, Gigi. Eu que agradeço. Você fez. Olha, eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu choro aqui nesse podcast. Cara, acho que é a terceira ou quarta vez que eu choro nesse podcast. Isso não pode acontecer. Isso não é normal, né? Algo de errado não está certo. Mas, obrigada por você que está aí do outro lado. Obrigada, Gia. Obrigada aos meninos que estão aqui trabalhando com a gente. E é isso. Assistam, curtam, compartilhem. E Não esqueçam, vem vem conversar com a gente.